Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Espero que seja todo mundo bem, né? Se cuidando, tá bom? Vamos então começar com a nossa aula de hoje, para não perdermos tempo, né? A gente não pode se estender muito porque essa aula vai ser um pouquinho puxado, porque nós precisamos explicar bem algumas coisas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cubismo hoje, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre cubismo, né? Não tem nada a ver com na questão de achar que assim, vamos trabalhar com cubo, não é exatamente isso, né? Puxa alguma coisa assim em relação a isso, mas não é exatamente o cubo em si, né? Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o cubismo. Bom, o cubismo surgiu no século XX, né? Como vocês estão vendo aqui, ele vem surgir no século XX e foi um movimento que foi revolucionário, ou seja, foi um movimento que causou uma certa estranheza, né, em algumas pessoas, e que veio assim não para substituir outros movimentos, mas veio como destaque, teve o seu momento de destaque, né? Então ele surgiu com Pablo Picasso, que é o mais conhecido, né, e é um dos artistas que eu mais admiro, e depois também o Georges Braque, né, não depois, mas vieram juntos, esses dois trabalharam juntos. E o que é, na verdade, o cubismo? Bom, é um tipo de pintura geométrica, né, como vocês estão vendo, pintura geométrica ou abstrata, né? Nós vamos aqui tratar das duas pinturas, vou mostrar para vocês qual que é a diferença de uma para outra, tá bom? E dentro disso aí, nós temos a pintura cubista analítica e também a sintética, tá bom? Mas em si, o que era o cubismo? Cubismo é um tipo de pintura em que você pega um objeto da realidade, uma foto ou um desenho de algum objeto da realidade, e você pega esse mesmo objeto em vários ângulos, várias posições, e pinta eles sobrepondo umas às outras, sobrepondo posições às outras. Vamos imaginar você pegar um livro, e aí você pinta ele por um ângulo de frente, depois lateral e inclinado. E cada vez que você sobrepunha um ao outro, isso dava essa questão do abstrato, né? Não é abstracionismo, é abstrato. Tornando assim essa pintura cubista, né? E o que é o geométrico, né? Por que fala geométrico? Porque dentro do cubismo existem várias formas geométricas. Você vai encontrar triângulo, quadrado, o círculo e infinitas formas geométricas, porque esses objetos eram traçados, muitas vezes recortados, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, e fazendo assim essas formas geométricas, tá bom? Mesmo dentro dessas formas quando você trata de forma geométrica, sem que a pintura seja abstrata, você consegue identificar as formas. Já na pintura abstrata você não identifica muitas formas. Pode até haver formas ali por trás, né? Pode até haver figuras ali por trás, mas fica um tanto mais difícil de você decifrar, você encontrar exatamente a figura, até porque várias estão sobrepostas a outras, né? Como se fosse um monte de figurinhas, figuras desenhadas uma em cima da outra, né? Vamos imaginar várias estrelas, uma sobreposta à outra e assim enchendo o espaço, então fica difícil de identificar uma estrela só, tá bom? Então nós temos aqui dentro do cubismo o cubismo analítico e o sintético, como já falamos. Qual que era o tipo de cubismo analítico? Como a própria palavra já diz, eles pegavam uma figura, né, vamos imaginar uma foto de uma pessoa, uma coisa assim, eles analisavam, pegavam essas fotos, faziam em vários ângulos, né, de frente, de perfil, de cabeça baixa, cabeça erguida. Isso é um exemplo que estou usando se fosse uma foto. E aí eles pintavam uma em cima da outra. Tá? Era como se fosse meio que uma bagunça ali, né? Uma não respeitava a outra, ficava uma em cima da outra, e assim tornando essa pintura abstrata. E muitas vezes eles faziam isso no método de pintura que a gente chama de monocromática, né? Monocromática, vocês vão lembrar que mono é uma, né? Ou e cromia
cor, né, monocromática, uma cor. E geralmente eles usavam os tons de marrom, né? Estamos falando do Pablo Picasso e do George Braque, que foram os pais aí do cubismo, né, que a gente mais admira. Eu particularmente admiro mais o Pablo Picasso. E qual que era a figura sintética? Além dela ser analisada e sobreposta uma à outra, as pinturas, depois eu vou mostrar para vocês tudo as imagens, vai ficar mais fácil. Além de eles sobreporem umas às outras, eles ainda pegavam recortes e colocavam em cima de jornais e outras coisas mais, né? Imagino que fosse hoje páginas de revista, eles colocavam em cima dessas pinturas. Então era chamado de sintética, tá bom? Então foi um movimento muito legal, que eu acho que todo mundo gosta, eu também gosto bastante desse movimento. E nós vamos ver algumas imagens. Eu não busquei imagens deles porque são mais complexas de ver, um pouco mais difíceis de ver, né? Até porque a proposta do cubismo era figuras simplificadas, eram pinturas simplificadas. Não era utilizado aquela técnica de, como a gente chama de acadêmica, de pintar tudo direitinho, na cor certa, na tonalidade certa, colocando luz e sombra. O cubismo não se preocupava com isso. Parece até um quebra-cabeça, parece até uma pintura de criança, né? O próprio Pablo Picasso, ele teve esse processo de desconstrução, onde ele pintou como criança, né? Ele pintava muita coisa como criança. Então é uma pintura mais simplificada, né? Sem muitos detalhes, tá? Embora a gente encontre pequenos detalhes assim que difíceis de decifrar, mas ele não se preocupava muito com isso. Então vamos ver algumas imagens aqui que eu busquei, para a gente ter ideia mais ou menos de como que eram essas pinturas. Bom, essa primeira pintura aqui, nós observamos aqui, se você observar bem, nós encontramos algumas formas geométricas, né? Aqui é uma elipse, outra elipse, né? Aqui a gente encontra um retângulo, né? Várias formas aqui, ó, mais retângulos. E se vocês observarem bem, olha aqui nessa imagem, nós temos garrafas. Quantas garrafas você consegue enxergar nessa pintura? Quantas garrafas? 3 garrafas, né? Aqui está uma garrafa mais comprida. Aqui está uma menor e mais larguinha, né? Mais larga que essa aqui. E aqui na frente há uma bem maior, um garrafão, né? Então observe que uma está sobreposta à outra. Pelo que a gente vê nessa imagem, essa maior está sobreposta às outras duas, está em cima dessas duas de trás. Só que elas se misturam ao mesmo tempo, dando a ilusão de que uma está dentro da outra, né? Essa era a proposta do cubismo. E observe também que nas cores, como nós falamos, não existe um padrão assim para pintar bonitinho, para ficar bem pintado, aquela coisa bem detalhada, né? Observem, ó, aqui esse retângulo que encontramos tons de amarelo, verde, azul, né? Marrom, aqui do laranja para o vermelho, os tons aqui de azul, do mais claro para o mais escuro. Encontramos também aqui, ó, os tons de cinza com amarelo. Então nós encontramos várias pinturas dentro de um mesmo fragmento dessa imagem, um mesmo pedaço, tá? Então essa era a proposta, tá bom? Vamos ver aqui as outras imagens. Bom, mais uma aqui, ó. Aqui lembra as pinturas da Tarsila, né? Tarsila do Amaral. Essas formas mais arredondadas, essas formas geométricas também, mas também cubista. Olha aqui mais uma figura sobreposta, tá? Aqui também, ó, aqui imaginamos que fosse uma casa com uma porta e uma janela, só que essa janela ela vem para frente dessa árvore, né? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre primeiro plano e segundo plano, que não é uma coisa agora, mas essa árvore estaria em segundo plano, tá? Pelo correto, essa imagem aqui da janela estaria no terceiro plano, mas ela está acima do segundo plano aqui, tá? Só para vocês entenderem que elas estão sobrepostas às outras, tá bom?
Vamos ver mais outra imagem aqui. Bom, aqui mais uma, né? Vamos dizer que isso aqui é como se fosse uma releitura da pintura Abaporu, né, da Tarsila do Amaral. Mas não tá bem, não é bem um cubismo, né? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos como ele fez alguns detalhes aqui parecido com o cubismo. É só para mostrar para vocês o método simplificado que é, tá? Temos mais algumas aqui. Olha, também como eu falei, o cubismo ele ligeiramente lembra um quebra-cabeça, né? Dá até para brincar de quebra-cabeça com o cubismo também. Veja que várias formas geométricas, né? Você encontra aqui, ó, vários triângulos, né? Em todas as posições, outras formas. E aqui não é uma pintura abstrata porque ela você identifica que é um cão, né? Que é um cachorro ou um lobo, né? Tá mais para cachorro, tá? Próxima pintura. Deixa eu minimizar aqui. Vamos buscar ela aqui. Aqui uma pintura mais simplificada também, ó, que é um violão. Lembra que eu falei que ela é uma pintura geométrica? Um violão não tem essas formas, né? Ele não tem linhas retas. Então isso lembra também figuras geométricas, lembra essa parte de geometria, né, das figuras, tá? E aqui mais um exemplo aqui, ó, de figuras sobrepostas às outras. Aqui o artista pintou, né, e parece, né, que ele recortou alguns pedaços dessa laranja para sobrepor a ela mesma, né? Recortou e separou esses pedaços, tornando assim um princípio de uma figura, de uma pintura cubista, né? Porque ela encontra aqui algumas formas geométricas, tá? Agora, para a gente ver mesmo uma que seria abstrata, que podemos afirmar que ela é abstrata, é essa pintura. Porque nós não identificamos objetos aí, não identificamos figuras. Ah, professor, mas aqui está parecendo uma pirâmide, tá? Mas não está claro que é uma pirâmide. Ah, mas está parecendo um triângulo, mas não está definido que é um triângulo. Nós encontramos um triângulo aqui, né, e tem trapézio, tudo, essas formas aí, né, mas não está claro que é um triângulo nem que é uma pirâmide. Por isso é chamada de figura geométrica, tá bom? Agora, em relação a pintar essa imagem, tá? Então nós vamos aí para a página de vocês, para a página 56, deixa eu olhar aqui, 56, página 56, para vocês verem realmente aí, ó, essa imagem. Vou deixar um pouquinho na tela aí, enquanto eu vou falando. Essa sim é uma imagem de uma pintura cubista feita por Picasso, né? Foi feita no ano de 1931, estou sem óculos aqui, está meio difícil de enxergar. 1931, né? É um óleo sobre tela, tá? E essa sim é uma pintura de Pablo Picasso, uma obra do Picasso, né? Você encontra aqui. O que você consegue identificar nessa pintura? Vamos lá, dá uma olhadinha aí e tenta identificar o que você vê nela. Conversa aí com alguém que está do seu lado aí, seus pais. O que você vê nessa pintura? Ela é uma pintura abstrata? De certa forma é, porque você não consegue identificar de imediato o que tem por trás dessa pintura. Ela é uma pintura sintética? Sim, ela tem sobreposições, né? Ela é analítica? Eu acredito que sim, porque foi feito talvez tenha sido feita uma análise dessa pintura aí para poder se fazer essa parte de cubismo, né? Mas nós identificamos aqui, não vou afirmar que é uma banda, né? Mas que são 3 pessoas que estão aí tocando instrumentos, né? Pelo menos nós identificamos aqui, um tocando como se fosse uma flauta, né? Essa figura do lado esquerdo aí, a do meio como tocando um violão, e uma outra figura por trás como segurando alguma coisa, como se fosse as notas musicais, alguma coisa assim.
E nós temos também no chão, aí se você observar, lá embaixo, a gente encontra a sombra de um cachorro, né? Ó, veja as duas patas dele estendidas para frente, do lado esquerdo. O rabo dele entre as três figuras na parte inferior. E lá no fundo, na parte aqui esquerda, você encontra as pontinhas das orelhas dele. Então, se você observar bem, você encontra isso. Se não, você acha que é apenas uma mancha. Então, por isso que posso dizer que é abstrato. Essa figura do meio também a gente identifica o que é barba, o que é olho, o que é cabeça desse músico, né? As mãos parecem ser muito pequenas para o corpo e às vezes parecem ser muito grandes e assim por diante. Então esse é o tipo de pintura cubista, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha entendido, né? Na próxima aula a gente vai fazer a atividade, tá bom? A gente já começa com a parte da atividade para vocês estarem fazendo aí em casa. Vocês já vou falar que vocês vão precisar do material de lápis de cor, de régua e uma folha de papel, uma folha sulfite ou caderno. Se vocês ainda têm um caderno aí, né, dá para utilizar as folhas do caderno de arte. Eu aconselho vocês utilizarem também. Ou a própria canção, né? Quem não tiver nada disso, tiver uma cartolina também pode ser em cartolina, tá bom? Nós vamos fazer a partir de uma figura que você queira desenhar. Pense em um objeto, aí pegue algum objeto da sua casa, observe e pode desenhar esse objeto. Pode ser uma garrafa, pode ser, sei lá, uma jarra, um jarro de flores, pode ser também frutas, né? Pode ser de uma fruta ou mais frutas, compondo assim uma fruteira, né? Pode ser isso também, tá bom? Então até a próxima aula, onde nós faremos essa atividade. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre cubismo, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tchau.